Final de semana, o Corpo de Bombeiros Militar atendeu aí algumas ocorrências de incêndios em lotes vagos e até mesmo em pastagens. Mal começou o período de seca e já é considerado aí grande o número de ocorrências dessa natureza. Nós vamos falar com a Cabo Adriana em relação a esse fato e principalmente para orientar aí a população, proprietários de zona rural, para evitar esse tipo de ocorrência. Primeiramente, lotes vagos na cidade, também na região dos Verdes, fazenda que teve aí um incêndio de grande proporção. Isso, a gente começou agora o período de seca, de estiagem. E como todos os anos, o que acontece no período de estiagem? Fogo no mato. Lembrando que a maioria desses fogos no mato foi alguém que colocou, ele não surge do nada. Então alguém vai ali, dá uma limpeza no terreno, junta o mato, coloca fogo. Isso traz transtorno, tanto para os vizinhos, porque sempre tem alguém com criança pequena, com idoso dentro de casa, ainda mais agora nesse período de quarentena, que o pessoal está ficando mais em casa. Imagina você o dia todo em casa e aquela fuligem caindo, sujando sua roupa. Então, esse período de estiagem sempre acontece isso. Todos os anos a gente faz uma campanha no período de estiagem para conscientizar a população de não colocar fogo, porque sempre começa com alguém colocando fogo, uma pessoa que acha que vai pôr um foguinho ali, ele foge do controle, a pessoa não consegue apagar, chama a gente vai lá. Às vezes, quando é em fazenda, a gente fica 5, 6 horas apagando um incêndio que foi colocado por uma pessoa que pensou que poderia controlar. Esse ano a gente não começou ainda a campanha, que a gente faz uma chamada no CDL, faz a propaganda, por conta dessa pandemia que virou a vida de todo mundo de cabeça para baixo. Hoje mesmo a gente já tem uma reunião marcada com o capitão, com o sargento Júlio César, que cuida da nossa defesa civil também, para a gente começar a traçar as metas. O ano passado, o que a gente fez? Além de outdoor, além de propaganda, a gente fez vistoria nos lotes vagos, porque o lote vago tem que estar limpo, tem que ter calçada, tem que estar cercado. E a maioria dos lotes vagos em Araguari não tem isso. Então a gente fez vistoria em todos os lotes vagos da cidade para entregar para o Ministério Público, para selecionar as pessoas, os donos dos lotes vagos, para fazer essa limpeza, para a gente conseguir minimizar esse número, entendeu? Na verdade, falta muita conscientização e principalmente, o cumprimento das leis. Exatamente. Colocar fogo em lote vago, em passagem, é crime. Se alguém vira uma coisa dessa, vê uma pessoa colocando fogo, pode ligar 193 para se identificar e falar o que está acontecendo, ou ligar 181, diz denúncia. Eu mesmo já, em serviço para casa, encontrei um senhorzinho que queria esquentar as mãos, ali próximo ao Mataboi. Fui lá, fiz o retorno, parei e perguntei para ele, para quê? Mas eu falei assim, não, por favor, apaga aí, porque é crime e tal. E ele foi apagar com o pé, já esparramou, correu lá para buscar água para a gente apagar esse fogo. Então a pessoa tem que ter consciência, que não vai afetar só ele, vai afetar os vizinhos. Se tiver aquele lixo e o fogo for muito alto, aquele lixo no lote vago, e o fogo for mais alto, pode passar por uma residência, pode causar uma tragédia maior. Então o que a gente precisa? Consciência da pessoa não colocar fogo, não começar aquele foguinho de nada, porque pode sair do controle, pode virar um incêndio. Em relação à zona rural, a gente sempre tem orientado aí, tem acompanhado as informações, a importância da construção aí dos aceiros. Isso justamente para evitar, por exemplo, o ano passado, o ano retrasado, na região ali da Cachoeirinha, incêndios em zona rural passaram ali para várias fazendas. No caso aí do aceiro, isso acaba sendo evitado. Exatamente. O que é o aceiro? Para quem não sabe o que é o aceiro é uma faixa sem o mato. Vai ali um trator, uma patrola, passa ali, passa aquela faixa. Porque se tiver um incêndio, o incêndio chega ali e para. A gente até utiliza essa técnica. Quando o incêndio é grande, a gente pede ajuda para os fazendeiros ali próximos ao local, faz o aceiro para tentar controlar esse fogo. Então, se a pessoa fizer isso como uma prevenção,
não vai precisar da gente fazer isso depois, que é mais perigoso. Tendo um aceiro ali, pegou fogo naquela parte, ele não pula, porque o fogo tem que ter contato. Ele não vai pular de um lugar para o outro. Então, assim, realmente o aceiro é muito importante nessa hora. Aproveitar aqui, no final de semana, aliás, no início, né, na madrugada, hoje, segunda-feira, nós tivemos aí uma capivara que foi capturada na Avenida Mato Grosso. Não é de costume esse tipo de ocorrência, né, no caso de capivara, né? O bombeiro sempre tem feito resgates aí de animais peçonhentos, aves em situação de risco. Dessa vez a capivara na Mato Grosso. A Polícia Militar acabou acionando aí, por volta das 3 horas, a equipe do bombeiro. Sim, foi até uma surpresa para a gente, que a capivara não é muito comum aqui na nossa cidade. Em Uberlândia até acontece mais por conta do Parque do Subiá, por causa do rio Berabinha que tem lá, mas em Araguari foi novidade para a gente. Mas eu acho que porque a cidade está mais calma, tem menos gente na rua, como está acontecendo em várias partes do mundo, o animal está perdendo um pouco do medo, porque não tem quem dá medo para ele ali, e está dando um passeio. Mas se você vê alguma capivara, pode aparecer também tamanduá-bandeira, que tem bastante aqui na região, chama o corpo de bombeiros. Não tenta pegar, que pode ser pior para você, pode se machucar ou machucar o animal. Chama a gente que a gente vai lá e faz a captura. Mas realmente foi uma surpresa para a gente. E orientar também, né? Porque às vezes algumas pessoas acabam matando esses animais. Isso é crime, mesmo que seja uma cobra, qualquer outro tipo de animal. Sim, o animal não ataca a pessoa, ele ataca quando ele está com medo. Então se o animal está ali, você viu, fica de longe, chama o bombeiro, a gente vai lá, captura, porque a gente já tem prática nisso para não machucar o animal, para entregar de volta à natureza. Aí a pessoa, é uma cobra. Nem toda cobra é peçonhenta. Não que você vai lá e vai poder pegar, eu acho que essa aqui não tem veneno, não. Deixa ela quietinha, chama o bombeiro. Porque não precisa matar. As cobras peçonhentas, por exemplo, a gente encaminha para a UFO para eles fazerem o soro antiofídico. Então, não precisa matar, porque eles têm mais medo do homem do que o homem deles.